Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2023 do fundo XP Propriedades, fundo de investimento imobiliário. Então a gente vai ver aqui qual foi a performance do fundo, né, nesse primeiro mês de 2023. Então fique conosco para você saber aí as novidades, né, o que está correndo nos PPR11. E se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal. Então se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe o canal também com outras pessoas aí, outros investidores que você conhece de fundos imobiliários ou amigos que querem aprender a acompanhar os fundos imobiliários no mercado através de relatórios gerenciais, fatos relevantes comunicados ao mercado. É o principal assunto que a gente trata aqui no canal, tá bom? E também vou deixar esse relatório na descrição do vídeo, você baixar, fazer uma leitura mais detalhada aí do fundo, entender os principais pontos, né? Que a gente vai passar aqui muito resumido, e também o nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Vamos lá então, XPPR11, fundo de lajes corporativas, né? Mas tem aí a política de investimento também do fundo. O objetivo é lajes corporativas, educação e hospitais, mas hoje investe principalmente em imóveis, todos voltados para lajes corporativas. O fundo tem desde dezembro de 2019, patrimônio líquido do fundo, ó, 545 milhões de reais, e atualmente tem 67.600, pouco mais aí, né, de cotistas na base de investidores. Eu não sou cotista do XPPR11, né? Fundo que está sofrendo bastante aí, e a gente vai ver, né? Por que o fundo está tendo resultados tão ruins, né? Para quem pegou o fundo lá, um fundo na base 100, que está custando no mercado, o valor de mercado dele está aproximadamente 31 a 32 reais, um fundo na base 100. Então a gente vê aqui realmente que o fundo desvalorizou muito, né? E por que o fundo está assim, o que não consegue se levantar, a gente vai ver, né? O fundo tem aí uma alavancagem alta, então a gente vai ver o porquê que realmente o fundo não consegue ter bons resultados. Bom, gestor aqui a XP Vista Asset Management, né, que tem procurado se movimentar aí para poder mudar a situação do fundo. Vortex DTVM é o administrador, e a taxa de administração provavelmente paga a maior taxa aqui, né? O fundo ainda tem aí um patrimônio baixo e tem uma taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark, que é IPCA mais 6% ao ano, que provavelmente também não está pagando esse valor. Bom, vamos aqui para os comentários do gestor. Fundo que anunciou distribuição, né, 30 centavos por cota. Fundo que tem a data base do fundo é o último dia útil do mês, né, do último dia útil do mês que ele faz referência. Então ele anunciou proventos de janeiro em 31 de janeiro, que foi o último dia útil do mês, tá? O dividend yield anualizado do fundo está em 11%, com base no valor de mercado que fechou a 32,70. Então, para quem está pegando a valor de mercado, o fundo está até pagando bom dividendo, quase 1%. Agora, quem pegou lá no início, né, em 2020 o fundo estava custando em torno de 90 e poucos reais, 2021 já caiu ali para entre 80 e 70, né? E conforme as vacâncias foram acontecendo, o fundo foi aí perdendo o valor de mercado e confiança dos investidores. Bom, aqui a gente verifica que os rendimentos serão pagos no dia 14, né? Então 10 dias úteis depois, dia 14 do 12, que é terça-feira agora próxima. E o gestor administrador busca aí aplicar, né, um dividendo uniforme, tem praticado aí os 30 centavos desde agosto, se eu não me engano, a gente vai ver mais para baixo. Mas a política de distribuição é essa do fundo, né, distribuir proventos uniformizados no semestre, e só nos finais de semestre fazer aquele ajuste ou para cima ou para baixo, né, para cumprir a legislação, que é obrigado, o fundo é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de caixa semestral. E se você quiser aprender um pouco mais da legislação dos FIIs e FIAGROS, Lei 8668 de 93, 8668 de 93. Em relação ao setor de lajes, ele fala aqui sobre, né, ainda tem muitos estoques, né, que foram criados, na verdade, muitos prédios comerciais foram construídos durante a pandemia, porque era um período que a Selic estava muito baixa, então era uma oportunidade ali de, inclusive, comercializar esses imóveis também. Então aumentou o estoque nesse período, e essa absorção ainda não foi observada no mercado. A gente tem acompanhado alguns fundos aqui de lajes corporativas que têm se recuperado aí, alguns ali com 10% de vacância, né, 12% de vacância, mas tem ali se recuperado, e o XPPR11 ainda está nessa sina aí, né?
de ainda estar com a vacância bem elevada, o que tem prejudicado o fluxo financeiro e o fluxo de caixa, né, no caso do fundo. Em relação, ele fala que o gestor fala sobre essas questões dos custos, né, a racionalização dos custos, sistema híbrido de trabalho e tal, alguns motivos da pandemia que fizeram com que o ambiente econômico para as empresas operarem presencialmente fosse desfavorável. Alguns até falavam que o home office ia ficar e tal, e as empresas não iam retornar, e não é o que a gente tem observado, as empresas têm retornado para o sistema presencial, claro, também fazendo um sistema híbrido, né? Trabalhando com os dois, o sistema home office trabalhando com o sistema como se fosse híbrido. Bom, o fundo aqui tem as questões, né? Tem procurado fazer as negociações aí, né? Os contratos para poder, principalmente no imóvel novo, né? Recém aí inaugurado, ali na Faria Lima, né? Então, um imóvel bem localizado, um imóvel realmente classe AAA, tem tudo para o fundo aí disparar, né? E aí se recuperar, porque é um imóvel bem localizado, um imóvel bonito mesmo, e o fundo tem 40%, detém 40% da sociedade de propósito específico, dono do prédio. Bom, fluxo financeiro, então o fundo ali, né, nenhuma novidade, 3 milhões de reais de receita de locação, ali o rendimento de caixa 103 mil reais, despesas 880 mil reais, maior que a despesa imobiliária, né, o fundo está com muita vacância, então tem que assumir muitas dívidas ali, condominiais, energia elétrica, água e tudo mais, então isso também eleva as despesas imobiliárias do fundo, né, e as operacionais também aqui, 232.600. O resultado do fundo foi de 2,2, o fundo distribuiu um pouco menos, né? Então aí fazendo uma reserva de caixa e manteve a uniformização dos resultados desde agosto, distribuindo 30 centavos por cota. Mais para baixo a gente vê o resultado financeiro aberto por cota, né? Então o fundo ali teve um resultado um pouco menor do que dezembro em relação às receitas de locação, teve uma redução, mas aumentou em relação aqui aos meses anteriores, né, que estava muito baixo realmente. O fundo fez ali algumas locações nesse período, despesa se manteve ali equilibrada, né, o importante também é o fundo manter essa despesa, né, e baixando conforme a vacância for acontecer, as vacâncias forem se diminuindo, né? Então a gente verifica aí que o fundo tem mantido os resultados de distribuição, inclusive, né? Aqui a gente vê a distância entre o valor patrimonial e o valor da cota. Então o fundo está com o valor patrimonial já bem depreciado desde o início do fundo, né? 74,55, e o valor de mercado fechou janeiro a 32,70, e nesse mês de fevereiro estava girando em torno de 30 a 31,50, né? E a liquidez também do fundo acabou baixando, né? Quem tem o fundo na carteira acaba que fica preso ali no fundo, né, e não ali vendendo para poder não liquidar prejuízo, né? E é o que eu faria, não venderia o fundo se eu tivesse com prejuízo muito elevado, né? Então, o fundo tem aí diminuído a liquidez, a menor liquidez aí desde o início do fundo foi no mês de janeiro, ó, 400 mil de liquidez média diária, então isso aí também é prejudicial, mas muitos segurando a cota aí para não liquidar prejuízo. A liquidez então foi de 9,2 milhões de reais de volume de negociação no mês de janeiro, né? Número de negociações 277 mil, e giro de cotas foi de quase 4%, né? Foi até um pouquinho elevado esse giro de cotas. Rentabilidade do fundo foi positivo, 2,29%. Então o fundo estava com preço mais depreciado aí, de mercado no mês de dezembro, fechou 2023 com valor mais baixo, se recuperou um pouquinho em janeiro, mas em fevereiro já está girando em torno de 31,50, né? O IFIX foi negativo em 1,60%, então o fundo foi melhor aí que a carteira teórica do IFIX. A gente verifica aqui a questão do IFIX, a carteira teórica, né, tal. E aqui a questão do valor de mercado do fundo, e o valor de mercado mais os rendimentos já distribuídos, então está em 51,82, mas quem pegou o fundo lá próximo do valor patrimonial ainda falta aí caminhar aí um longo percurso, né, longos meses aí para poder pelo menos recuperar o valor que foi investido, né?
Investimentos por classe de ativo, a gente verifica que o portfólio do fundo imóveis são 98%, né, e caixa aí tem 2% de caixa. E todos os contratos são contratos típicos, como a gente verifica também aqui, não tem contrato atípico dentro do portfólio. E o maior inquilino do fundo é a Shopee, ó, 23%, que assumiu ali um belo espaço ali no novo edifício, né, do Faria Lima Plaza. Então o fundo hoje depende aí da Shopee em 23% da sua receita, né? A Merck, a Uber também aí, a Ciel tem em torno de 10%. Comércio eletrônico então é o principal, que é todo a Shopee, 23%. E o fundo então tem aí alguns inquilinos, né? Inquilinos de mercado, mas um aqui o principal nesse comércio varejista, né? E de comércio eletrônico, né? Correção dos contratos, então a maioria é corrigido pelo IGPM, né? 64%, 36% pelo IPCA e 14% dos contratos vão ser reajustados agora em janeiro, que vai fazer a receita aumentar um pouquinho aí. E vai ser reajustado tudo pelo IGPM, como a gente verifica aqui, né? E o vencimento dos contratos, 81% vence a partir de 2025, que dá aí um pouco mais de tranquilidade, né? Com os contratos já existentes, com mais de 3 anos aí ainda para vencimento. E o principal fator, né, que o fundo tem aí performado muito ruim no mercado, é a vacância do fundo, que o fundo não consegue reduzir essa vacância aqui mais substancialmente, né? E a gente verificou ali que a gestora tem procurado fazer aí a venda de alguns imóveis, inclusive para poder cumprir as obrigações que o fundo tem aí nessas aquisições. O fundo praticamente 50% é recurso próprio e 50% é recurso do Tesouro. Então está com uma alavancagem muito alta, né? E na diversificação regional, a gente verifica que o fundo só tem aí 5 imóveis, né? Vendeu parte, inclusive, do Box 298, né? E o principal imóvel hoje eu falei a Lima Plaza, né? Não é o principal, não é o maior imóvel que ele tem hoje, mas é o principal, né? É o mais novo aí dentre eles. E o edifício Evolution, que está com uma vacância ainda bastante elevada, 33 mil metros quadrados que o fundo tem. Hoje o fundo tem 5 imóveis performados, são 217 conjuntos prontos, né, para locação. Não tem empreendimento mais em construção, são 75 mil metros quadrados de área construída, são 18 locatários e 45% de vacância física, e é o que tem atrapalhado, como eu falei, o fluxo financeiro do fundo. Aqui são os ativos imobiliários, são bons imóveis, na verdade, porém a região de Alphaville, né, tem ali um estoque muito alto de escritórios, né, vagos ali, e que tem prejudicado o fundo recompor essas áreas vagas, né? Do Faria Lima aqui tem tudo para despontar, né? O fundo detém 40% aí da sociedade de propósito específico, e são imóveis com menores participações. Aqui são os imóveis, então, o edifício Evolution, hoje com bastante área vaga, como eu falei, o fundo tem a maior área bruta locável do fundo está no edifício Evolution, tem muitas áreas vagas, né? A gente verifica aqui. O edifício E-Tower também está com algumas várias áreas vagas prejudicando aqui a questão da vacância, né? E o Box 298 e aqui o edifício Faria Lima Plaza ainda tem também muitos escritórios vagos, né? E o fundo tem buscado aí então a alocação desses espaços aí muito importante para o fundo cumprir as suas obrigações. Aqui fala sobre a atualização do mercado de lajes corporativas em Alphaville, como eu falei, a região tem um elevado estoque ali de escritórios vagos, né? A taxa de vacância ali na região está em torno de 30%. Então o fundo tem dois principais imóveis são lá, como a gente verifica aqui em cima, ó. São os dois principais imóveis são em Alphaville e é o que tem prejudicado o fundo aí em relação à vacância, a recomposição desses imóveis está muito prejudicada, né? A gente verifica então que lá ainda tem um estoque muito grande de áreas vagas e na região da Faria Lima está em apenas 5%. Então as principais empresas estão indo para aquela região da capital de São Paulo, que é o centro nervoso ali, centro comercial, financeiro, econômico do país, e ali a questão dos estoques baixaram aí sensivelmente agora no quarto trimestre de 2022. Então esse é o cenário. O fundo muito prejudicado pela localização dos imóveis, por isso, quando você for investir no imóvel de lajes corporativas, de logística, imóveis de varejo, você tem que observar a questão das localizações, verificar se aquela área
estudar realmente, se você for investir principalmente um valor muito alto, ou iniciar ali uma trajetória de investimento de longo prazo, verificar se os imóveis daquele fundo, naquela área onde ele tem os imóveis, se são ali propensos ali a uma evolução, né, um crescimento econômico na região. Porque o que pode acontecer é isso, Alphaville era uma região industrial, né? E que aí durante a pandemia muitos saíram dali. O RECT 11 também foi muito prejudicado com os imóveis de lá e até hoje, maior vacância também do RECT 11, que está em torno de 10%, mas a maioria vem também da região de Alphaville. Então aqui as possibilidades de se tornar contrato, e essa aqui é o principal também, além da vacância, né? É a consequência no contas a pagar, né? Já que o fundo não gera as receitas suficientes para cobrir a compra dos imóveis, e exatamente isso aqui é a questão hoje do fundo, né? Então, o principal imóvel que é o E-Tower, lá em Alphaville, e o Evolution também, que é em Alphaville, o fundo tem uma alavancagem muito alta, né? De obrigação aqui de torno de 400 milhões de reais ainda para pagar nesses edifícios, que estão com a vacância muito elevada. E aqui também ainda tem um saldo a pagar também em relação ao Faria Lima Plaza de 185 milhões de reais. Então, hoje o saldo de contas a pagar do fundo é maior que o seu patrimônio próprio, que ali está em 586 milhões de reais. Então, isso aqui é o principal pedra aí no sapato do XPPR11, a alavancagem muito alta, e os imóveis onde eles financiaram não estão com a vacância muito alta, não cumprindo o fluxo financeiro aí para pagar as obrigações. Ainda tem esse saldo residual a pagar também do Faria Lima Plaza, né, de 65 milhões de reais. Então, essa situação do XPPR11 hoje, se você é investidor, né, tenha paciência, né? O fundo aí pode despontar de novo, né, mas tem que ter realmente paciência para poder não liquidar prejuízo, né? Eu não liquidaria prejuízo, ficaria recebendo realmente ali. E não tem que se fazer, você vai sair mais prejudicado se você vender, e pode ser que o mercado vire, né? A gente sabe que renda variável é assim, pode ser que o mercado vire, e aí daqui a 2, 3 anos esse valor pode ser recuperado aí em poucos meses, ok? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente o que você acha do XPPR11, se você é cotista dele, qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.